E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Hélio, português. Eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanha os vídeos do canal português. Eu gabarito. Mais duas questõezinhas da ESA, gente. Muito importante praticar muitas questões. Para quem não vai fazer a ESA, vale pelo conteúdo que nós abordamos aqui nas questões, beleza, gente? Então, primeira questão. Número 1. No período, tinha o coração grosso. Queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Os vocábulos em destaque são, respectivamente... Aí, gente, questão de classe de palavras é fácil identificar. Primeiro, adjetivos. Adjetivos são palavras que indicam uma característica a um substantivo. Aí não é necessariamente uma qualidade, gente. Pode ser um defeito ou nenhum dos dois. A qualidade, defeito ou uma característica qualquer. Aqui mesmo, ó, tinha o coração grosso. Grosso está funcionando como uma característica do coração. Portanto, grosso é um adjetivo, pois indica uma característica a um substantivo, beleza? E o segundo caso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. O desgraça, gente, está acompanhado pelo pronome sua. Os pronomes possessivos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, estes pronomes, normalmente, na maioria das vezes, acompanham substantivos. Os artigos também, né? A desgraça, a sua desgraça. Então, pronomes e artigos acompanham substantivos. Então, desgraça é um substantivo aqui na oração, fechou? Então, nós temos adjetivo e depois um substantivo. Alternativa A, adjetivo e substantivo. Essa é a nossa resposta. Sem mistério, bem rapidinho, sem enrolação, né, gente? Ficou alguma dúvida? Coloque nos comentários aí que a gente converse. O principal, deixem sugestões de assuntos para os próximos vídeos, gente, beleza? Questão número 2. A oração que apresenta uma oração na voz passiva é... Aí nós temos que saber os dois casos da voz passiva. Então vamos colocar aqui. Voz passiva, em que o sujeito é paciente, né? Nós temos duas formas para que ocorra a voz passiva. Pode ser um verbo transitivo direto ou direto e indireto, né? Mais a partícula se. Esse é um dos casos da voz passiva. O outro caso é quando nós temos um verbo ser ou estar, mas principalmente o verbo ser. Vamos pensar no verbo ser. O verbo ser mais um verbo que esteja no particípio. Então, verbo ser mais particípio, beleza, gente? Aí o seguinte, vou deixar na descrição do vídeo o linkzinho para a aula das vozes verbais. Tem um mapa mental, mas eu vou deixar para a aula das vozes verbais, beleza, gente? Aí vocês assistem depois da questão aqui e matam qualquer dúvida em relação às vozes verbais aí para o concurso, gente. Então, transitivo direto ou indireto mais ser mais particípio. Questão 2, a oração que apresenta uma oração na voz passiva é A. Come-se bem neste restaurante. Come-se de que modo? Como? De que forma? O bem é um adjunto adverbial de modo. Significa que esse verbo ele é intransitivo. Verbos intransitivos mais se significa que a voz é ativa. Apenas se ele for direto ou direto e indireto mais o se é que a voz será passiva sintética. Fechou, gente? Aqui, ó, passiva sintética, verbo transitivo direto mais ser. Ser mais particípio é a voz passiva analítica. São as duas vozes passivas que nós temos. Verbo intransitivo mais ser, voz ativa. Na B, precisa-se de operários. Precisa-se de quê? De operários é o objeto indireto. Precisa-se de quê? Verbo transitivo indireto. Significa que a voz também é ativa. Fechou? Na C, a maior parte das reservas florestais foi destruída. Foi destruída. Foi ao verbo ser, aduído, adaída, verbo no particípio. Aqui nós temos o ser mais particípio. Significa que essa oração está na voz passiva analítica. Ser mais particípio. Então a resposta é C. Fechou, gente? Sem mistério? Vamos ver a D aí, qual é a voz que está. D. O menino feriu-se. Quando o sujeito pratica e sofre a mesma ação,
Aí nós temos a voz reflexiva, gente. Então, voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente. Ele pratica e sofre a mesma ação. Ali o menino feriu-se, significa que o menino, esse feriu-se aqui equivale a feriu e foi ferido. Feriu e foi ferido, ou seja, ele praticou a ação de ferir e sofreu a ação de ferir também. Então nós temos a voz ativa e a passiva ao mesmo tempo. Nesse caso nós chamamos de voz reflexiva. Fechou? Sem mistério? Então, e na E, poucos viram o acidente. Poucos viram o acidente, voz ativa, né, gente? Porque não praticaram a ação dever ali, né? Então poucos viram o acidente, fechou? Então a única que tinha voz passiva realmente era a C. Então, gente, não deixe de assistir o mapa mental, o mapa mental não tem mapa mental também das vozes verbais, mas eu vou deixar aula sobre as vozes verbais. Fazer o seguinte, deixar a aula e o mapa mental das vozes verbais na descrição, aí depois vocês assistem, não ficam com dúvida sobre nada em relação a este assunto, gente. Também, se vocês quiserem depois, vão lá na playlist das aulas e assistam às aulas sobre as classes de palavras. São algumas aulas que tratam de todas as 10 classes de palavras que nós temos, beleza, gente? Então, na questão 1, alternativa A, adjetivo substantivo, grosso indicando uma característica para o oração, desgraça acompanhado pelo pronome, então funcionando como substantivo. Na 2, oração que apresenta uma oração na voz passiva, poderia ser verbo transitivo direto ou direto e indireto mais o C, que é a voz passiva sintética, ser mais particípio, que é a voz passiva analítica, no caso foi a C, a maior parte das reservas florestais foi destruída, ser mais particípio, voz passiva analítica. Aqui nós tínhamos verbo intransitivo mais C, transitivo indireto mais C. Nesses casos, a voz é ativa. Na D nós tínhamos o menino feriu-se, ele feriu e foi ferido, ele praticou e sofreu a ação do verbo, portanto, a frase na voz reflexiva. Fechou, gente? Deixe nos comentários aí as sugestões de assuntos para os próximos vídeos, isso aí é muito importante. Antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês. A gente tem vídeo todos os dias às 18h03, tem quase 500 vídeos já no canal, tem tudo que vocês quiserem sobre português aí para vocês se prepararem 100% para o concurso. Te inscreve, não perde nada, beleza? Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta, dá uma conferida lá que eu garanto que vai ajudar vocês também nessa caminhada rumo à vaga, beleza, gente? Foco, fé, persistência que a vaga virá esse ano. Mantenham-se muito focados, não parem de estudar, não diminuam o ritmo que a vaga virá em 2021. Valeu, gente, um abraço a todos, até o próximo vídeo.